abrir nossa Bíblia em Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 6 ao 9. Diz assim: Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. Eles, os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desragarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Irmãos, essa aqui é a oração de Josué. Josué, após uma derrota do povo de Israel, ele, como o texto diz, bastante aflito, junto com outros líderes do povo, clama diante de Deus e pergunta a Deus o que estava acontecendo. Que a gente vê um momento de bastante conflito, de Josué, com medo do que aconteceria com o povo, após essa derrota. Josué é um homem que servia a Deus, era um homem próximo de Deus, Aquele famoso texto que fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor, foi uma afirmação de Josué. Então era um homem que andava com Deus, era próximo de Deus. E Deus colocou ele para liderar o povo, e o povo, por um bom tempo, foi bem sucedido nas suas batalhas. Então a gente vê o povo vencendo grandes batalhas. A gente viu a principal, talvez, delas, ou a mais lembrada, a vitória em Jericó. Nós temos até a musiquinha, vem com Josué lutar em Jericó. E até ali as coisas estavam, aos olhos humanos, caminhando super bem. E a vitória de Israel em cima de Jericó foi algo que podemos dizer milagroso. Claramente a mão de Deus estava ali, naquela vitória, naquela guerra a favor do povo de Israel. Eles rodearam as muralhas por algum tempo, conforme Deus mandou que eles fizessem, e logo após isso as muralhas caíram. E o povo, então, foi vencedor nesta guerra. Então, a gente vinha desse contexto até chegar aqui no capítulo 7 de Josué. Um homem de Deus, um homem próximo de Deus, liderando o povo de Deus, e o povo de Deus conquistando aquilo que já tinha sido prometido por Deus antes a este povo. Só que aqui no capítulo 7, a gente vê que acontece uma derrota, de certa forma, inesperada. Depois da grande vitória de Jericó, aquilo que acontece contra a cidade de Ai é algo inesperado para o povo e para o próprio Josué, como nós vimos aqui. Ai era uma cidade muito menor, então foi algo, de certa forma, humilhante. Se eu não me engano, morreram 36 pessoas, soldados. E no momento que isso aconteceu, Josué e os outros líderes do povo se questionaram, porque Deus havia feito uma promessa a Israel, e ele vinha cumprindo essa promessa, e de repente, de forma inesperada, eles perdem uma batalha. Até aqui, Josué, nessa oração, ele não sabia o que tinha acontecido. Ele não sabia o motivo, a causa do porquê eles perderam aquela batalha. E aí a gente vê Josué bastante aflito, se perguntando: Senhor,
Você fez nós passarmos por tantas vitórias, tantas coisas boas, para nós perdermos aqui, de repente, quando uma cidade bem menor. Era melhor então que nós ficássemos onde nós estávamos. Só que nós vemos aqui que Josué, ele tem uma preocupação genuína, que vai além dos próprios interesses dele. E esse questionamento que ele faz a Deus vai além do próprio bem-estar dele ou do povo. Esse questionamento que Josué faz a Deus passa por cima do interesse da segurança da família dele, da vida do povo. Mas o versículo 9 nos mostra algo maravilhoso. Algo que vem de um homem de Deus. Algo de alguém que ama a Deus. Algo que nós precisamos ver nas nossas vidas. No capítulo 9, capítulo 7, versículo 9 diz: ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então até aqui a gente poderia pensar que ele estava com medo de morrer, estava com medo que o povo simplesmente sumisse, né? Com medo pela família dele. Mas ele termina o versículo falando: e então, que farás ao teu grande nome? A gente vê que o interesse real de Josué e a preocupação real de Josué era o nome do Senhor. É lícito que ele estivesse preocupado com o bem-estar dele, com o bem-estar da família dele, do povo dele, né? Nós mesmo, quando oramos, acontece alguma coisa na nossa vida, nós clamamos a Deus e pedimos misericórdia por Ele, pela nossa vida, pela vida daqueles que estão em volta de nós, porque nós nos preocupamos e amamos as pessoas, né? Só que Josué, ele vai além disso, ele pensa além disso, e não pensa na própria vontade, não pensa simplesmente nas próprias necessidades, mas ele pensa no nome do Senhor. Se Israel fosse derrotado, o nome do Senhor, na concepção dele, seria manchado. Se Israel não continuasse vencendo as guerras e aquela promessa que Deus fez não continuasse se cumprindo, o nome de Deus seria profanado. Como ele fala, as demais nações olhariam para isso, perceberiam que o Deus deles não está mais com eles, e derrotaria Israel. Como ele fala aqui, desarraigarão da terra. Porém, nós vemos que a preocupação dele, a maior preocupação dele, e é com ele termina o versículo 9, é clamando o Senhor. O que será do seu nome se isso acontecer? O que será do nome de Deus se os inimigos sobressaírem, né? E essa pergunta de Josué deve estar presente nas nossas vidas também, irmãos. Nós temos batalhas diversas durante o nosso dia a dia. Nós temos escolhas a tomar diariamente. Nós temos decisões, né? E nós falamos e fazemos coisas diariamente e que as pessoas estão vendo, que o mundo está vendo. E a nossa preocupação diariamente precisa ser a mesma que Josué teve. Senhor, o que será do seu nome se eu tomar essa decisão? O que será do seu nome se eu fazer tal coisa? Então, olhando para a nossa vida, nós precisamos nos questionar se nós estamos profanando o nome de Deus ou se nós estamos glorificando o nome de Deus. Se nós estamos de fato preocupados com o nome de Deus. Nós nos declaramos cristãos, nos declaramos filhos de Deus,
E o que nós estamos fazendo com esse papel que foi nos dado? Com esse título que foi nos dado? Filhos de Deus, servos do Senhor. O mundo hoje olha, muitos no mundo hoje olham para Deus e tem uma visão distorcida de Deus, né? Muitos falam que Deus é injusto, Deus é incoerente, Deus é distante. E essa visão que o mundo tem de Deus, ela é natural, porque o coração do homem é corrompido. E se não houver uma transformação, naturalmente as pessoas tendem a duvidar dos atributos de Deus, tendem a duvidar da bondade de Deus e julgam Deus de forma errada. A questão, irmãos, é que nós devemos olhar para nossas vidas e nos perguntarmos: será que eu estou colaborando para essa visão errada do mundo? Será que com a minha vida eu estou colaborando para que o mundo olhe para Deus e veja que Deus talvez seja injusto? Que Deus seja mau? Ou que ele se contradiza? A mensagem de hoje, irmãos, será sobre isso. Vamos meditar nisso durante a mensagem. O que eu faço com o nome do Senhor? Primeiro ponto que eu gostaria de frisar com os irmãos aqui é falar um pouquinho de quem é esse Deus que Josué zela pelo nome. Então nós vemos aqui que Josué zela pelo nome de Deus. E vendo todas aquelas coisas acontecendo, ele se preocupa, porque é o nome de Deus que está em jogo. E quem é esse Deus pelo qual Josué zela pelo nome? E nós temos diversos atributos, eu separei alguns aqui. Nós vemos que Deus é um Deus bom. Em Gênesis 1:31 diz: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então a gente vê um Deus que desde o princípio, desde a criação do mundo, é um Deus bom. Ele criou todas as coisas e no final disse: viu Deus que era muito bom. Então, irmãos, nós estamos aqui diante de um Deus bom. Um Deus que tinha sido bom com o povo de Israel. Um Deus que tinha sido bom com Josué. Se nós olharmos a história do povo de Israel, de Abraão até este momento aqui, quantas vezes Deus não livrou o povo? Por graça, porque Israel nunca mereceu. Mas por graça, Deus livrou o povo. No Egito, no deserto e nas conquistas que antecederam esta derrota para a cidade de Ai. Então Deus é um Deus bom, e é esse Deus bom que Josué tinha em mente quando ele fez essa oração. Como é que as nações vão olhar para o Deus de Israel e considerar esse Deus um Deus bom, se o povo dele foi derrotado? Essa era a preocupação de Josué. Um outro atributo de Deus é que ele é um Deus santo. Isaías 6:3 diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Josué, quando fez essa oração, ele olhava para Deus, um Deus santo. Um Deus santo não pode mentir. Um Deus santo não pode errar. Um Deus santo não é fraco. E Josué, na inocência da mente humana, estava se questionando: Senhor, se nosso povo for derrotado, se os inimigos verem que o Senhor não é mais conosco, a sua santidade será ferida. Nós vemos que Deus é um Deus justo. Salmos 145:17 diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Que maravilha! É esse Deus justo que Josué estava olhando. E Josué olhava para as demais nações
e via a incredulidade das demais nações, via como eles profanavam o nome de Deus abertamente, adorando outros deuses, com rituais completamente errados. E ele pensava, como que um Deus justo, como que as nações vão ver Deus como um Deus justo se ele largar o seu povo? Deus é um Deus fiel, irmãos. Deuteronômio 7:9 diz: Sabe, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia. Josué olhava para esse Deus fiel. Ele olhava para as promessas que foram feitas desde Abraão. Viu elas se cumprindo vez após vez. E não era concebível para Josué ver que Deus, naquele momento ali, teria deixado essas promessas de lado, quebrado essas promessas. E ele pensava, o que será da nação? O que será do seu nome se a nação for destruída? Pregamos para as demais nações que Deus é um Deus fiel. Mostramos isso vencendo as guerras que o Senhor nos propôs. E se perdemos aqui agora, o que as nações vão pensar? Que Deus fiel é esse? Deus, irmãos, é um Deus amoroso. 1 João 4,8 diz: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Josué olhava para esse Deus amoroso. Esse Deus que pegou um homem, tirou da terra dele e fez uma grande nação. E cuidou dessa nação, vez após vez. E um Deus amoroso que amava a nação de Israel, teria abandonado esse amor? Josué se perguntava, o que as nações vão achar? Onde está o amor de Deus por aquele povo que foi destruído? Então a gente vê aqui que Deus é um Deus amoroso, é um Deus fiel, é um Deus justo, um Deus santo e um Deus bom, irmãos. E diversos outros atributos que nós podemos colocar aqui, que daria uma sequência de sermãos aí. Era para esse Deus perfeito que Josué olhava e zelava pelo nome. Então aquela derrota inesperada pela cidade de Ai fez Josué entrar em aflição, porque ele falou, Senhor, o Senhor já mostrou e já provou que é um Deus perfeito. E Josué ainda não sabia a causa daquela derrota. Então, pensando como Josué naquele momento, nós estamos aqui, estamos vencendo, conheço esse Deus perfeito, e de repente o povo perde de forma humilhante para uma cidade menor. E ele pensa, como é que esse Deus perfeito permite que isso aconteça? O que as outras nações vão pensar do Deus que eu conheci, o Deus perfeito que eu conheci? E essa deve ser a nossa preocupação, irmãos, porque nós experimentamos da graça desse bom Deus também. Deus, ele é bom na nossa vida. Deus, ele é justo. Deus, ele é misericordioso, ele é amoroso. Ele é fiel. Temos pessoas aqui convertidas há muitos anos, né? Eu, que acho que sou, né, junto com alguns dos mais novos convertidos aí, né, da média, já faz 13 anos, 14 anos. Tem irmãos aí que já passou de 20 anos de convertido? 30? Acho que o pastor Valdir só de pastorado são 30 anos, 20 anos. E Deus sustentou nós até aqui. Um Deus fiel. Ele prometeu que faria isso. Foi a promessa dele. Ele é bom nas nossas vidas. Todos nós aqui estamos respirando, estamos bem, com saúde.
Todos enfrentamos problemas, mas temos confiança para enfrentar esses problemas porque Deus é um Deus bom e cuida de nós. Deus é um Deus justo nas nossas vidas. Nós vemos muitas coisas acontecendo lá fora no mundo. Nós vemos muitas coisas, né, ruins acontecendo, pessoas maldosas. E nós, por causa da palavra de Deus, procuramos fazer aquilo que é reto, santo e agradável a Deus. E Ele é justo em cuidar de nós, porque Ele sabe que os seus servos estão fazendo a sua vontade, que os seus servos estão seguindo os seus preceitos. E os preceitos dele trazem consequências boas para nossas vidas. Nós, né, pouco tempo lemos Provérbios, e a gente vê que Provérbios é cheio de afirmações, né? Faça isso, que você terá isso, faça aquilo, que você terá aquilo. E um homem de Deus que faz a vontade de Deus e segue aqueles preceitos, a tendência é que realmente a justiça opere na vida dele. E Deus seja um Deus que se mostra justo. Deus é um Deus santo, porque quando nós pecamos, o único que pode nos socorrer é Ele, porque Ele não tem pecado. Quando nós pecamos, nós podemos olhar para o nosso Deus, que é santo. Então, todos esses atributos que Josué via em Deus, nós também podemos ver, irmãos. Agora a pergunta é, nós temos o mesmo zelo pelo nome de Deus que Josué tinha? Pensamos no nome de Deus conforme Josué pensava? Ou será que nós vivemos nossas vidas sem pensar nisso? Ou será que o mundo olha para nós e por causa da nossa vida vê um Deus incoerente, um Deus que não é amoroso, um Deus que mente, um Deus mau? Que não seja a nossa realidade, que a nossa realidade como servos de Deus, filhos de Deus, seja de engrandecer o nome dele. E quando olharem para nossas vidas, vejam esses atributos de Deus. Quando olharem para aquilo que acontece com você e para as decisões que você toma e os rumos que você toma na sua vida, que eles olhem para Deus e falem, o Deus dele é um bom Deus. O Deus dele, de fato, é o Deus que eles pregam ser. Então, irmãos, esse é o primeiro ponto. Quem é esse Deus que Josué zelava pelo nome? É um Deus perfeito. E é o mesmo Deus que nós servimos. Que tenhamos o mesmo zelo que Josué também tinha. Ponto 2, reforçamos aquilo que eu acabei de dizer. Deus permanece sendo o mesmo. Malaquias 3:6 fala assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Deus, Ele é Deus e sempre será Deus, irmãos. Deus, Ele é bom hoje como Ele é bom na criação e será por toda a eternidade. Ele é justo como Ele era com o povo de Israel e será por toda a eternidade. Ele é santo e será por toda a eternidade, irmãos. A derrota que eles tiveram para a cidade de Ai poderia levar a uma conclusão equivocada, né? Deus mudou, Deus falhou, ou Deus deixou o seu povo. Mas nós vamos começar agora a olhar para o texto e vamos ver que quem na verdade falhou foi o homem. E que aquilo que estava acontecendo não foi porque Deus era menos Deus, ou porque ele mudou seus atributos perfeitos, mas porque o homem, no seu coração, pecou contra ele. E ele tinha uma aliança bem clara com Israel, a velha aliança, né?
Se fizerem a minha vontade, sereis abençoados. Mas se vocês corromperem a minha vontade, serão amaldiçoados. E era isso que estava acontecendo com eles. Então a gente vê que Deus não mudou, mas o coração do povo havia mudado em relação a ele. E eles estavam sofrendo as consequências. Capítulo 7 de Josué, no versículo 10, após a oração de Josué, Deus responde. Diz assim, versículo 10: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante de seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desraigardes o anátema do meio de vós. Então Deus dá uma resposta clara para Josué aqui. Eu não mudei. O povo não perdeu essa batalha porque eu deixei algum atributo meu, mas porque quebrou a aliança que eu fiz com vocês. E nós vamos ver, né, o pecado de Acã. Após derrotar Jericó, Deus deu uma ordem bem clara para o povo, falando que eles não deviam pegar nada dos bens materiais que estavam ali em Jericó. Mas nós vamos ver que Acã, logo mais na frente, ele confessa isso claramente. Foi tentado haver moedas de pratas e uma capa de ouro. E cedeu à tentação, pegou e escondeu debaixo da tenda dele. O coração de Acã pecou contra Deus. O coração de Acã quebrou a aliança que Deus havia feito com aquele povo. E era por isso que aquele povo estava sofrendo as consequências. Não porque Deus tinha mudado, mas porque o coração do homem havia mudado em relação a Deus. Então Deus, em Josué 7, ele continua sendo bom, irmãos. Até porque aquela situação mostrava o cuidado de Deus pelo povo. Deus só fez com que Israel perdesse aquela batalha ali para mostrar para o povo que havia pecado no meio deles. E todos sabem que o pecado traz a ruína, que o salário do pecado é a morte. E só um Deus bondoso para acusar isso e tirar isso do meio do povo. Então Deus, naquela situação, continuava sendo bom com Josué. Ele continuava sendo santo, até porque as consequências daquele pecado é porque feriram a santidade de Deus. Porque se Deus não fosse um Deus santo, ele não ligaria para aquilo que estava acontecendo. Mas porque Acã pecou contra Deus, e Deus é um Deus santo, tudo aquilo aconteceu. Deus continuava sendo santo. Deus continuava sendo justo. O pecado precisava ser punido. Deus não pode olhar para o pecado e falar, não, esse daqui não tem problema, deixa passar. Isso não existe, irmãos. Nunca existiu e nunca vai existir. Todo o pecado é punido. Muitas vezes consequências claras nas nossas vidas, mas talvez você esteja passando na sua cabeça vários pecados que você cometeu e que não houve consequências. Se você é um servo de Deus, saiba que seus pecados foram punidos em Cristo Jesus. Então todo pecado será punido. E aqui Deus aprove a ele punir o pecado, porque ele é um Deus justo. Deus continuava sendo fiel. Deus aqui não quebrou a sua promessa. A promessa foi quebrada pelo povo. E ele podia muito bem deixar o povo de lado e largar o povo de fato, porque ele falou que se o povo tivesse desobedecido ele, eles seriam amaldiçoados.
mas ele ainda na sua misericórdia, ele corrige o povo e mantém as suas promessas. Ele aponta para Josué, responde à oração de Josué e mostra onde era o problema, para que Josué pudesse, junto ao povo, resolver o problema e as promessas de Deus, eles continuarem, desfrutando das promessas de Deus. Então Deus continuava fiel, Deus não tinha abandonado aquele povo. E Deus continuava sendo Deus amoroso, porque a Bíblia diz claramente, Deus corrige quem Ele ama. E aquilo ali era uma correção de Deus ao povo de Israel. Deus não havia mudado, irmãos, mas quem havia mudado era o homem, era a situação espiritual do povo, especialmente de Acã, e não de Deus. Ele permanece o mesmo em todos os seus atributos. E esses atributos se encaixam perfeitamente e o tornam ele perfeito, imutável. Isso nos mostra algumas coisas, temos algumas lições que podemos tirar disso. Primeiro, que o pecado de uma pessoa pode prejudicar uma multidão, irmãos. Assim como o pecado de Acã prejudicou o povo de Israel, o pecado dentro da igreja pode prejudicar a igreja como um todo. Então, o pecado que nós cometemos escondidos, muitas vezes, podem ter consequências muito maiores do que nós imaginamos. Os pequenos pecados, que nós consideramos pequenos pecados, podem ser prejudiciais para seu irmão, para sua igreja, e para o testemunho que você está dando para os de fora. A gente precisa olhar para nossas vidas e ver se não temos pecados. E às vezes a gente se pergunta, por que a igreja não consegue ir para frente? Ou por que minha família não consegue prosperar em alguma coisa? E às vezes é aquele pecado que você está fazendo escondido há anos e ninguém sabe. Precisamos olhar para os nossos pecados, irmãos, e lutar contra eles, deixar eles. Pedir para Deus tirar eles de nós. Uma outra coisa que nós somos ensinados aqui é que Deus, Ele não tolera esses pecados. Ele não tolera o pecado, irmãos. Como eu falei aqui agora há pouco, talvez demore anos para você sofrer essa consequência de algum pecado. Ou talvez você nem sofra aqui nesta vida as consequências do pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele pagou o preço. O pecado, ele será punido. Eu já falei aqui isso outras vezes. Ele será punido ou no pecador ou em Cristo Jesus. Ou será punido no inferno, no lago de fogo, ou será punido na cruz do Calvário, em Jesus Cristo. Não existe pecado que não tenha sido punido. Porque Deus é um Deus santo, um Deus justo, e a cruz de Cristo é onde todos os atributos dele se cruzam. A justiça dele, a santidade dele, a bondade dele, a ira dele. Precisamos, irmãos, aprender mais de Deus. Porque quanto mais nós conhecermos a Deus, quanto mais nós entendermos quem é a Deus, mais entenderemos quem somos nós. E mais veremos o quanto somos pecadores e o quanto estamos suscetíveis a manchar neste mundo aqui o nome do nosso Senhor. E se nós conhecemos a Deus verdadeiramente e olhamos para os atributos dele e realmente entendemos quem ele é, dificilmente a gente vai querer manchar isso. Dificilmente a gente vai querer ou vai fazer coisas sem temor. Porque quando nós conhecemos um Deus perfeito desse aqui,
a gente precisa temer Ele. Ter temor por Deus. E alguém que tem o temor por Deus evita profanar o seu santo nome e luta para não fazer isso. Outra coisa que nós conseguimos aprender aqui com isso tudo é que todos nós aqui passamos por tribulações. E todos nós aqui passamos por momentos difíceis. E Deus continua sendo Deus nessas tribulações, nesses momentos difíceis. Está tendo uma guerra lá na Ucrânia com a Rússia há anos. E Deus continua sendo Deus, irmãos. Existe um caos político em vários países. E Deus continua sendo Deus. Tem gente perdendo mãe, pai, filho, esposo. E Deus continua sendo Deus. A circunstância das nossas vidas não define quem é Deus. E não muda seus atributos. Então, se algo ruim aconteceu com você, não questione a santidade de Deus. Não questione o nome santo de Deus. Olhe para a sua vida e veja se não tem nada a corrigir. E se não tiver, confie em Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. É muito fácil, quando nós estamos passando por problemas, questionarmos a Deus. Questionarmos se Ele realmente é bom. Por que um Deus bom deixou passar por isso? Por que um Deus santo não tira totalmente esse pecado de mim? Porque eu me incomodo com o pecado, mas às vezes não consigo largá-lo. Deus não me prometeu, né, alegria na salvação, satisfação. Por que eu não estou tendo? Ele não era um Deus fiel? Deus continua sendo Deus, irmãos. E é o nosso coração corrompido que deturpa a imagem que nós temos dele muitas vezes. Que nós não deixemos as circunstâncias questionar Deus. Que possamos entender que Deus está sob controle de tudo. Josué, apesar aqui dessa oração ser uma oração grandiosa, de bastante aprendizado para nós, porque ele fala, né? Ele mostra essa preocupação, esse zelo com o nome do Senhor. Você vê um homem que, de certa forma, se sentiu inseguro. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Enquanto eles estavam ganhando, ok, Deus estava no controle de todas as coisas, mas bastou eles perder que automaticamente ele passou a se questionar. Ele e o povo, né? Será que Deus não está mais cuidando do povo? Será que Deus não está mais conosco? Que isso não possa ser uma verdade nas nossas vidas, irmãos, mas que nós possamos entender que Deus continua sendo Deus, independente da situação. Então nós vimos aqui quem é Deus e que esse Deus não muda. E quem muda é o homem. E qual que é o impacto disso? Dessa mudança, dessa deturpação do homem, da imagem de quem é Deus? A gente vê que o pecado claramente desonra o nome do Senhor, né? No versículo 7 aqui, ele fala, né? Perdão, no versículo 9, ele fala: ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e nos desarraigarão o nosso nome da terra. Ou seja, um pecado, que é o pecado de Acã, causou uma derrota para Israel. E a imagem que o povo de Israel, que era o povo de Deus, teria para os outros, era de derrota. Isso com certeza mancharia o nome de Deus para os demais povos. Então a gente vê claramente aqui que o pecado claramente desonra o nome do Senhor. Vamos abrir lá em Romanos 2, capítulo 24. Aqui em Romanos, a gente vê algo, uma exortação do apóstolo Paulo aos judeus que estavam causando problemas em Roma. Roma era uma igreja mista, né? Tinha judeus e tinha também gentios. Só que os judeus tinham dificuldade de aceitar os gentios naquela
naquela igreja, né? Porque os judeus tinham a lei de Deus que foi dada, né, e tudo mais, e eles não aceitavam que os gentios poderiam participar da mesma graça que eles, participar do mesmo corpo que eles, sem cumprir coisas que para os judeus eram essenciais, a circuncisão, né, coisas da lei do Velho Testamento. E no capítulo 2, nós vamos ler o capítulo 2 inteiro, ou quase todo, para a gente entender o que Deus fala do povo judeu. Isso séculos mais tarde, né? É o mesmo povo aqui de Josué. Séculos mais tarde, causando problemas novamente ao nome do Senhor. Diz assim: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro, pois tu que julgas, faz o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os quais tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo tu, escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então, aqui ele está falando que os judeus estavam deturpando os atributos de Deus ali com essas afirmações que eles faziam contra os gentios, né? Ele fala, né? Vocês desprezam que as riquezas da benignidade de Deus, a paciência, a longanimidade. Eles ignoravam que essa bondade de Deus, benignidade de Deus, trazia arrependimento aos homens. Versículo 5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impetinente, entesoura ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, ao que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Até aqui a gente viu, então, Deus, o apóstolo Paulo falando que, como consequência da profanação do nome de Deus, como consequência de descumprir a lei de Deus, porque aquele povo acusava os gentios de não cumprirem a lei de forma formal. Mas o apóstolo Paulo estavam acusando de que aquilo que vocês estão acusando os gentios de fazer, vocês fazem no coração de vocês, e vocês sabem disso. E a consequência disso, ele fala aqui, que é a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Versículo 9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o seu evangelho. Eis que tu tens por sobrenome judeus e reposas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas ao outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deva furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas o ídolo, cometes sacrilégio? Tu que glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Então, o apóstolo Paulo começa a mostrar para eles que eles eram pecadores e que eles estavam profanando o nome de Deus. Porque o povo de judeu, ele tinha uma noção de que o povo de Israel era o povo chamado por Deus. E eles tinham uma imensa dificuldade de entender que Deus é soberano sobre todas as nações e que ele chama quem ele quer, segundo a misericórdia dele. Ele chama o povo que ele quer.
e ele chamou os gentios para compartilhar da mesma graça dos judeus. Então ele fala: você que viveu pela lei, você que é judeu, se fizeres a vontade de Deus, será abençoado, será justificado. E o gentio que não viveu na lei do Velho Testamento, mas cumpriu a vontade dela no coração e automaticamente nas práticas, também será justificado da mesma forma. E aí ele fala: você que é tão instruído, sabe a lei de Deus de cor, conhece muito bem a Deus, ensina as coisas de Deus, não faz aquilo que tem que ser feito? E no versículo 24, ele fala: porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Eu quis ler esse texto para chegar nesse daqui, irmãos, nesse versículo aqui. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Qual é a consequência, qual é o impacto da nossa deturpação, da nossa visão de quem é Deus e das ações de Deus? O impacto é esse: nós profanamos o nome de Deus. Os judeus, não entendendo a soberania de Deus na salvação, não entendendo a misericórdia de Deus a todas as nações, presos a uma salvação pela obra, para cumprir a lei que foi dada no Velho Testamento, e achando que aquilo ali justificaria eles por si só, eles estavam profanando o nome de Deus, porque Deus mostra a sua vontade, e a vontade dele era que os gentios também fossem salvos. A vontade dele é que a lei não fosse cumprida somente no externo, mas internamente no coração. E aqueles homens não estavam fazendo isso. Assim como Acã não fez. Até Acã ser descoberto, parecia que estava tudo correndo muito bem. O povo continuava lá com seus sacrifícios a Deus, continuava, né, planejando as suas batalhas, confiantes que iriam vencer elas, porque Deus era com eles. Estava tudo bem, eles não tinham essa noção, porque até o momento o pecado de Acã não havia sido exposto. Mas perceba que Deus, ele não quer somente algo exterior. Então, Israel parecia exteriormente ali, está tudo bem. Mas Deus julgou segundo o coração do povo, especialmente de Acã. Então, irmãos, quando nós deturpamos a vontade de Deus, deturpamos o nome do Senhor com as nossas atitudes, com a nossa vida ou com o nosso coração, existe uma consequência. Essa consequência é profanar o nome de Deus. E isso traz consequências terríveis a nós. Ele fala como que os que profanam o nome do Senhor serão julgados. E acredito que ninguém aqui quer passar por isso. Então a gente viu hoje, irmãos, que Deus é um Deus perfeito. E que a partir do momento que nós conhecemos esse Deus, precisamos zelar pelo nome dele. Assim como Josué queria zelar pelo nome de Deus. Nós vimos como esse Deus é rico nos seus atributos, é perfeito. E como ele não muda. Vimos como o coração do homem pode se corromper facilmente e deturpar nossa visão e nossa relação com esse Deus perfeito. E vimos as consequências disso. Do quanto nós estamos sujeitos a profanar o nome de Deus quando não fazemos sua vontade. Assim como o povo de Israel fez ali, naquele momento, onde Acã pecou.
como ele fez ali em Romanos, os judeus estavam fazendo, ignorando a vontade de Deus. Então a gente precisa, irmãos, olhar para nossas vidas e ver se no trabalho eu estou glorificando a Deus. E se as pessoas do trabalho olham para mim e falam, aquele ali é servo do verdadeiro Deus. Preciso ver se na minha família as pessoas estão me vendo desta forma. Não, eu sou alguém que traz minha família para mais próximo de Deus. E eles me veem como um homem de Deus. E por isso exaltam a Deus, por causa das minhas atitudes. Ou se estamos fazendo o contrário disso. As pessoas estão olhando para nós e falando, como é que esse Deus, né, que eles falam que é bom, não transforma a vida daquela pessoa? Aquela pessoa continua sendo uma mentirosa, ou aquela pessoa começa a fazer aquilo que é errado. No trabalho ela quer se dar bem, ela fala palavrão. Ou como será que nós estamos nos portando na nossa família? Porque eu acho que é os mais próximos de nós e que nos conhecem de verdade. Será que nós glorificamos a Deus para nossa esposa, para nossos filhos, para nossos pais? A gente precisa tomar cuidado com isso, irmãos. Tomar cuidado com isso porque é muito fácil nós profanarmos o nome de Deus. E para concluirmos, apesar de nós profanarmos o nome de Deus, isso ser possível, o Senhor jamais será derrotado, irmãos. Por mais que o homem peque e manche, de alguma forma, o nome de Deus para os demais, Deus nunca se dará por vencido. Ele vencerá no final de todas as coisas. Nós vamos ler agora Ezequiel capítulo 36. Nós vamos ler o versículo 22 ao 32. Ezequiel 36, 22 a 32. Isso daqui é a palavra de Deus falando por meio de Ezequiel. O povo aqui havia sido derrotado pela Babilônia. E Deus faz uma promessa para o povo de Israel, né? E ele fala que, a gente vai ver aqui que ele fala que o povo de Israel profanava o nome dele, mas que Deus não se daria por vencido. Vamos ler, versículo 22. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andes nos meus estatutos. E guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E livrar-vos-eis de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e multiplicarei, e não terei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores, e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons,
e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que faço isso, diz o Senhor Deus. Notórios vos seja, envergonhar-vos e confundir-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Então nós vemos aqui Deus falando claramente que o homem pode profanar o nome dele quanto for, seja gentil, seja judeu, né, seja Israel, seja pessoas dentro da igreja. O ser humano com coração corrompido profana o nome de Deus. Mas isso não é impedimento para que Deus vença no final de todas as coisas. E a lição que nós temos aqui, que Deus zela pelo seu próprio nome. E ele vai vencer todas as coisas, e ele será exaltado por todos, por amor ao nome dele. Então nós precisamos, irmãos, olhar para nossas vidas e não nos perguntarmos, será que Deus, no final de tudo, será exaltado? E aí eu começo aqui agora a me preocupar e, fazer a vontade de Deus, e fico preocupado se os outros não estão fazendo. A nossa preocupação não deve ser se Deus será exaltado por todas as nações no final de tudo. Isso vai acontecer de uma forma ou de outra. O que nós precisamos ver é de que lado nós estaremos quando isso acontecer. Quando isso acontecer na sua plenitude. Seremos aqueles que descobrirá isso à força? Ou seremos aqueles que já vinha exaltando o nome dele? De que lado nós vamos estar? Então a gente está diante de um fato, irmãos. O nome de Deus será exaltado por todos. Independente de mim, independente de você. Que nós estejamos do lado daqueles que exaltam Deus hoje. Para que tenhamos vida eterna, para que não sejamos acusados no juízo de profanar o nome de Deus. Que nós possamos olhar para os atributos de Deus e zelar pelo nome de Deus. Se você hoje está aqui e ainda não conhece esse Deus e reconhece que sua vida foi uma profanação ao nome de Deus até aqui, que você possa mudar isso. E a forma que você tem para mudar isso é olhando para Jesus Cristo. Em Cristo nós encontramos a expressão máxima desse zelo. Deus hoje olha para nós, irmãos, que cremos no seu santo nome, e ele vê pessoas santas, não porque somos perfeitos, mas porque Cristo Jesus derramou seu sangue, e ele nos vê através do sangue de Cristo. Então Deus nos vê como pessoas santas hoje. E você, se quer ser visto desta forma, se quer ser visto como alguém que exalta o nome de Deus e não profana, olhe para Jesus Cristo. Em Jesus Cristo você vai ver a perfeita imagem de Deus. Você vai ver todos os atributos que nós citamos aqui. Você vai ver a fidelidade, porque ele foi até o final por nós e por Deus, pelo Pai. Nós vamos ver o amor dele que se entregou por pecadores, por pessoas que profanam o nome dele. Nós vamos ver um Deus que é bondoso, porque só um Deus bom olha para o pecado, que transgride a lei dele e mesmo assim manda o seu filho e cuida de nós. Um Deus justo, nós vemos em Jesus Cristo também. Nós vemos a justiça de Deus sendo derramada em Jesus Cristo. Porque não tem como um Deus santo não punir o pecado, como já foi dito. Então a justiça dele é expressa ali na cruz do Calvário. Então, se você quer ser alguém que exalta o santo nome de Deus, se você quer ser alguém que quer deixar essa vida
de profanação do nome de Deus, olhe para Jesus Cristo. Creia na obra de Jesus Cristo. Confie em que Ele morreu pelos seus pecados. Seja transformado pelo Espírito de Deus e passe a exaltar Ele. E nós que hoje estamos aqui e que já tivemos essa transformação, que vivamos como tais. Nós conhecemos o Deus que nós temos, irmãos. Que não sejamos profanadores do nome dEle. Amém? Que Deus abençoe a sua mensagem.